mais um mês, para a gente não perder o costume, vamos falar então sobre isso, né? Sobre essa questão do início do mês, né? Vamos falar então de como que a gente pode trabalhar para ser mais produtivo esse início de mês, como que a gente pode trabalhar para usar isso ao nosso favor, tá? Esse mês em questão a gente tem que tomar muito cuidado e levar ainda com mais afinco esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque a gente vai ter um feriado prolongado, tá? Se eu não estiver enganado, vai ser na próxima semana, e aí vai ser do dia 18 ao dia 21, né? E aí o que que acontece? Quando a gente tem esses feriados no meio da semana, ou seja, a gente vai ter um feriado na semana do dia 14 ao dia 18, e a gente vai ter um feriado lá na semana do dia 21 ao dia 25, né? Um feriado vai ser na sexta, outro feriado vai ser na segunda. E querendo ou não, por mais que é um dia só lá na sexta, só na segunda, impacta a nossa semana como um todo, né? A gente já fez aqui diversas pesquisas, seja na prospecção, como, por exemplo, seja ali na parte aonde a gente coloca, né, a prospecção ou os pacientes ativos e até pacientes que estão em tratamento de forma geral, acaba tendo uma diminuição, né, das pessoas indo nas consultas, fazerem os seus procedimentos, ou de novos leads agendarem, acaba até os que agendam acabam faltando, tá? Então é importante a gente já ter esse cuidado, porque vai acontecer, né, de fato, isso já vai, né, não vamos tirar o feriado, então vai ter isso, porque a atenção, é o momento onde a atenção das pessoas, ela está mais dividida, né, então vai ter gente pensando em Páscoa, vai ter gente pensando em viagem, vai ter cada um fazendo uma coisa, né, e às vezes a gente vai ficar como uma prioridade lá embaixo, né, uma prioridade baixa. Então é importante vocês tomarem esse devido cuidado, porque se não tiver um bom planejamento, esse mês aí para algumas unidades tendem a ser mais difícil, porque a gente está falando de praticamente 2 semanas com feriado, né? Então a gente vai falar aí de 2 semanas importantes, que vai ser logo o meio do mês, e aí a hora que você piscar o olho e ver que tudo acabou, já vai ser fim do mês, né? Então é importante, de fato, se atentar em relação a isso. E por que que eu estou falando isso, né? Para já que a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, para a gente já agir de forma preventiva, para não esperar acontecer para depois tomar uma decisão, né? Então, qual que é o intuito aqui? Se a gente sabe, por exemplo, que normalmente o início do mês tende a ser o nosso melhor momento dentro da clínica, que normalmente é, né? Por exemplo, quando as pessoas recebem o dinheiro, início do mês eu falo assim, né? Por exemplo, dia 10, né? Já não é tão início do mês ali, tá? Mas não estou falando nota que eu não estou falando fim do mês, tá? Início do mês. Fim do mês vai ter, mas são outras estratégias. Mas por quê? Porque daí, no caso, a gente aproveita, então, esse momento que é bom, esse momento que as pessoas recebem, esse momento que as pessoas, elas de fato estão mais propensas a consumir, para então, já que a gente sabe que vai ter esses momentos de declínio ali no faturamento por conta do feriado, para que a gente de fato vá, né, e melhore os nossos resultados nesse momento, né, para a gente então aproveitar, ou melhor, extrair o máximo que a gente pode desse momento, porque a gente sabe que depois tende a ter uma baixa, entende? Então, isso aqui é importante para esse mês, justamente para, de fato, vocês não serem pegos de surpresa. Tá, então como que a gente gosta de trabalhar? A gente sempre gosta de trabalhar aqui, né, entendendo que se a gente tiver um bom início do mês, a gente vai ter um excelente mês. Tá? Então, em todas as clínicas que a gente atuou, inclusive a nossa, o que, que a gente fez? A gente sempre se preocupa para colocar ali o máximo de pessoas, o máximo de vendas, o máximo de tudo, nesse momento que está todo mundo mais propenso a consumir, do que depois, no momento onde já todo mundo já parou de consumir, ou às vezes já está todo comprometido o teu valor. Exemplo, tá? Vamos pegar uma pessoa que ela vive ali e tudo mais com a sua família e tudo mais, e existe um momento ali dentro da realidade dela que é quando ela vai lá e recebe o salário dela, certo? Obviamente, essa pessoa ela já tem vamos colocar, um mínimo de ciência do que ela pode gastar ou não, tá? Então, se ela está precisando, ou ela, ou a família dela, alguém da família dela, esteja precisando de algum procedimento, ela vai até, de repente, conseguir se planejar ali, referente a esse procedimento que ela está buscando, tá? Agora, vamos pegar essa mesma linha de raciocínio, e aqui a gente está falando isso num primeiro momento, onde é o início do mês.
Tá? Agora vamos pegar essa mesma linha de raciocínio e estender e aplicar lá para o fim do mês, aonde normalmente então já passou um monte de coisa, então ao longo do mês aconteceu às vezes pneu do carro furou, às vezes teve custo de carro, manutenção, enfim, surgiram várias outras coisas, né? E vão acontecendo ao longo desse dia a dia dessa pessoa, seja com filho, com escola, com saúde, enfim, vários imprevistos que ela não tinha nesse planejamento. Então, quem você acha que vai estar mais propenso a consumir? Uma pessoa que está ali no início do mês, que ainda não passou por todos esses problemas, que às vezes tem uma gordurinha, uma margem ali ainda para consumir, né? E que de fato, normalmente quando as pessoas recebem o salário, existem diversas pesquisas, inclusive, que essa pessoa ela está mais propensa a consumir do que aquela pessoa quando ela já está com o salário todo comprometido, já bateu, às vezes até estourou os seus gastos lá no fim do mês, então ela só está aguardando, tirando o pé ali do acelerador das contas, esperando virar o próximo mês, dando aquela segurada, porque ela não vai conseguir mais consumir agora. Então por isso que a gente fala, vamos trabalhar então para que a gente aproveita esse melhor momento para vender o máximo que a gente pode, porque daí depois, não que a gente não vai vender, a gente sempre vai vender, tá? Mas é onde a gente acaba tendo mais resultados. Lembrando que aqui eu não estou falando, né, da realidade de todo mundo, porque cada clínica, cada região tem a sua particularidade. Porém, na grande maioria, isso aqui acaba sendo aplicável. Eu tenho regiões onde a gente vende mais no fim do mês, né? Por incrível que pareça. Porém, cada região tem a sua particularidade, tá? Então, para a gente não ficar, né, esperando as coisas acontecerem, vamos já trabalhar de forma preventiva. Tá? Então eu gosto de trabalhar sempre garantindo que a gente tenha um bom início do mês para ter um excelente mês. E é aquela coisa, né? O sucesso, o resultado, melhor dizendo, ele não vem daquilo que você faz de vez em quando, ele vem daquilo que você faz todos os dias. Então, por exemplo, a gente tem uma equipe grande aqui de colaboradores, né? E é muito comum a gente trabalhar com pessoas, tá? E é muito comum, às vezes, porque os pacientes não atendem, porque os pacientes não respondem, né? Porque as pessoas não estão me retornando mais. E, gente, sim, tá tudo bem, né? É normal, tá? Só que quantas ligações que fez, né? Então, qual foi o volume? Né? Então, não é uma coisa, eu vou fazer uma não me atendeu e, nossa, não funciona. Né? É sim a questão do que eu faço sempre. Então, não adianta eu pegar uma única atividade, uma atividade que, inclusive, eu sei que dá um retorno, uma atividade que, inclusive, que eu sei que quando faz ela bem executada, a gente consegue extrair bons resultados. Só que não adianta eu fazer isso uma única vez. Eu tenho que estar fazendo sempre, né? Eu tenho que estar fazendo sempre para estar compondo aquele meu resultado. Até tem algumas clínicas que praticam um tipo de gestão, tipo, quando tá ruim o resultado, vai lá e faz. Então, eu particularmente não gosto de fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente pega o nosso processo e trabalha para colocar ele em prática todos os dias. É todo dia fazendo feijão com arroz bem feito. Todos os dias fazendo feijão com arroz bem feito. Então, mais uma vez, né, o sucesso ele vem daquilo que você faz todos os dias e não de vez em quando. Então, pega as atividades, pega o processo que vocês acabam pensando e vendo na prática aquilo que mais dá retorno e coloca para ver se a gente não vai ter um resultado melhor, tá? Então, coloca isso em prática que eu tenho certeza que os resultados de vocês vão ser melhores, tá? Entre outros também, por exemplo, até complementando um pouquinho sobre isso, o resultado do seu mês também, ele vai ser o conjunto do que você faz todos os dias. Então não adianta, né, eu deixar para fazer só lá no fim do mês, como algumas clínicas fazem, porque às vezes não vai dar tempo, né, de você conseguir recuperar todo aquele faturamento que falta. Entende? Algumas clínicas às vezes até conseguem, mas não é sempre, né? Então eu não gosto de deixar para ver quanto falta da minha meta lá no dia 25, porque às vezes falta muito e eu não consigo recuperar, né? E aí às vezes até o tempo de você fazer uma atividade não vai dar certo, entendeu? Então, qual que é a ideia, né? Você pegar a sua meta, o seu faturamento, divide ali por 4, por exemplo, 4 semanas que a gente tem de média, né? E depois você pode dividir, inclusive, por dia. E aí você sabe que todos os dias você tem aquela meta, né? E qual é a meta da semana, e a gente vai trabalhando para atingir. Se a gente alcançar diariamente a meta, né? Ou então, melhor, se a gente alcançar semanalmente a meta, automaticamente no fim do mês a gente tende a atingir a meta do mês.
entendeu? Eu fazia uma coisa na escola, né, que era mais ou menos assim, lá de todo o ano da escola, eu sempre buscava estudar o máximo que eu podia, os 3 primeiros meses, não, né, semestres, e aí o último eu ficava mais folgado, né? Por quê? Porque eu já tinha passado de ano. Então eu tirava um pouco do pé do acelerador ali, eu às vezes até estudava outras coisas, entendeu? Para daí eu conseguir às vezes focar naquilo que eu mais gostava, né? Naquilo que de repente eu mais tinha afinco em estudar ou entender um pouco mais. Entende? Então, quando a gente trabalha dessa forma, sem aquela pressão, né, para de fato. Porque quando a gente trabalha com pressão, a gente sabe que nem sempre as coisas fluem da melhor forma, né? Porque daí, no caso, acaba sendo muito estresse, vindo problema de lá para cá, tá? Então, eu particularmente não gosto muito, tá? Então eu busco sempre trabalhar com um planejamento, com, né, algo que eu possa ter uma previsão, do que chegar lá no fim do mês e ver que está faltando tanto e às vezes já não dá tempo, porque senão até desmotiva, porque daí se você pega a tua equipe e mostra que dá meta, né, que a gente tem para o mês, que a gente precisa atingir metade dela na última semana, vai ter gente que vai olhar para aquilo e vai falar, meu, impossível, né, muito difícil. Então isso às vezes acaba mais desmotivando a equipe do que incentivando. Claro que vão ter outras pessoas que vão olhar para aquilo e vão falar, vamos para cima, veste a camisa e vamos tentar resolver isso. Mas nem todo mundo é assim, tá? Então, de fato, não deixa para ver aí a sua meta só na última semana do mês, tá? Trabalhe com esses 2 pontos aqui que eu tenho certeza que os seus resultados vão ser melhores. Tá? Então a ideia daqui é a gente trazer um monte, diversas ideias de ações práticas para a gente conseguir contribuir com vocês e vocês colocarem, de repente, ainda hoje ou ainda essa semana e, consequentemente, ter resultados melhores. Tá? Bom, primeiro ponto aqui, então, indo para essas partes mais práticas aqui das campanhas. Tá? Hoje, a gente tem aquelas campanhas internas que todo mundo que é cliente recebe. Né? Então é um documento, inclusive uma live, onde a gente manda para vocês as ações do mês, colocando ali o que a gente tem de ações temáticas, né? Então tem, por exemplo, mais fresco aqui agora recentemente do mês passado, né? Mês da mulher, mês do consumidor, dia da saúde, né? Então a gente pega esse estudo do mês, né? Adapta para a odontologia, colocando ações práticas para vocês trabalharem, tá? Então é importante vocês terem, né? A gente já manda elas antes do mês iniciar, para justamente vocês começarem o mês já sabendo o que vai fazer, já colocando em prática e já colhendo resultados, entendeu? Então eu particularmente gosto de trabalhar bastante assim. E essas ações internas, elas servem para quê? Para todos esses pontos. Então ela auxilia no atendimento aos leads de vocês, tá? Então, por exemplo, igual eu falei para vocês, a gente também passa por isso. Então, a gente tem uma equipe aqui com, né, hoje 94 pessoas mais ou menos, onde a gente sempre tem dificuldades, né, de atendimento, onde as pessoas às vezes não respondem, onde as pessoas às vezes apresentam objeções, é normal, a gente também passa por isso, tá? E aí como que a gente ajuda essas pessoas? A gente trabalha com as campanhas internas. Então a gente fala, olha, que depois dessa campanha, né, não vai ter mais. Então fica muito mais fácil trabalhar com algo real, algo que de fato está acontecendo, do que quando eu não coloco nada. Então, quando a gente dá um nome, os pacientes eles entendem muito mais, entendeu? Então, essa questão das campanhas internas é algo que vocês podem usar, inclusive nos atendimentos aos leads, na ligação, no seu atendimento ao WhatsApp. Então, é super válido vocês usarem também, tá? Ela auxilia também no resgate de pacientes inativos e até mesmo follow-up. Então, hoje, né, as clínicas falam muito que às vezes a gente não tem ideia de como falar, de como contatar esses pacientes, a gente não sabe muito como fazer. Aí, as ações internas, elas existem aqui justamente para isso, né? Então, não tem desculpa para não fazer, tá? Não tem por que não fazer esse tipo de atividade, deixar de executar. Auxilia também na negociação, porque da mesma forma que ajuda no atendimento aos leads, então, por exemplo, né, a gente pega um paciente ali que está falando, ah, não, eu só quero fechar no próximo mês, que é quando eu recebo o meu salário. Poxa, a gente acabou de iniciar o mês e a pessoa já está falando que só vai iniciar no outro mês. Aí como que a gente faz para converter esse tipo de objeção? A gente fala, olha, que no próximo mês a gente não vai ter mais esse tipo de campanha. É só para esse mês. Só que, novamente, quando a gente coloca um nome na campanha, igual, por exemplo, as que a gente passou ali, seja né,
mês do aposentado, do 14º salário, 13º salário, né, o dia da saúde, enfim, todos esses elementos, quando a gente coloca ali o dia do amigo, por exemplo, né, não adianta, é algo para esse mês, não vai ter mais, igual aniversário, é uma vez no ano e acabou, entendeu? Não tem como mais. Igual, por exemplo, agora, nesse momento, no mês anterior, a gente falou ali do mês do consumidor, mês da mulher, que foram os mais fortes, né? Tiveram pacientes que não aproveitaram no mês anterior, né, e que quiseram iniciar esse mês agora. Tudo bem, eles vão iniciar, mas não com aquelas condições do mês anterior. Entendeu? Então, teve diversos pacientes que voltaram pesquisando, voltaram procurando as campanhas referentes a esse mês, aquela vantagem ali, vai ter mais, entendeu? Por quê? Porque foi algo específico só para aquele momento, tá? Então, a gente trabalha com esse tipo de temática justamente para quando acontecer esse tipo de situação que sempre acontece, que é a paciente querendo deixar para depois, que é a paciente com objeção, a gente coloca, no caso, essas questões de algo tangível, de algo real, para de fato colocar para essa pessoa que não é sempre que vai ter, que é somente esse mês, tá? Elas servem também para vender mais para quem já é cliente de vocês, tá? Então a gente pega ali, por exemplo, toda a base, usa ali, igual no mês da mulher, exemplo de novo, né? A gente pegou ali todos os pacientes que eram da clínica e ofereceu, de repente, procedimentos estéticos ali com uma condição diferenciada. Então, o que basicamente a clínica fez? Pegou a base, né, e vendeu mais para quem já é cliente. Ou seja, vocês têm um negócio na mão, uma empresa que, diferente de muitos outros negócios, e querendo ou não, vocês são um negócio, tá? Vocês são uma empresa, vocês não são só dentistas, tá? Vocês são, de fato, uma empresa. A partir do momento que vocês têm CNPJ, é empresa, tá? Então, vocês têm, diferente de outros segmentos, a oportunidade de uma pessoa que for, por exemplo, procurar um aparelho, ou que seja um implante, ela tem e pode ter indicação de fazer outros procedimentos ao longo da jornada dela, entendeu? Então, você pode ter procedimentos funcionais e procedimentos estéticos ao longo dessa jornada, tá? E tem muitos outros negócios que você não tem isso. A pessoa, ela compra uma única vez, né? E pronto, acabou ali a jornada dela. Agora, vocês não, vocês têm a oportunidade de um paciente, por exemplo, para colocar um aparelho. Primeiro ele tem que fazer toda a parte clínica, né? Aí ele coloca o aparelho, aí depois ele termina esse aparelho, né? Aí, ou durante o processo pode ter tratamento clínico também. Aí termina esse aparelho, pode ter tratamento estético, clareamento, pode fazer um botox. Aí depois terminou isso, pode de repente fazer uma lente. Terminou isso, você pode ter uma recorrência de pessoas vindo na sua clínica. Então é maravilhoso, tá? Só que tem que saber trabalhar, tá? Serve também para decorar a clínica, ou seja, né, promove uma boa experiência ali, porque todo mês a gente vai lá, coloca uma temática diferente para todo mundo que está ali na sua clínica, o paciente vai se sentir especial, né? Então, no caso, tanto aqueles que estão ativos, porque, né, sempre vai ter uma temática diferente, sempre vai ter um cuidado, né? O paciente pode pensar, se está tendo esse cuidado com a clínica, com a decoração, imagina o cuidado que vai ter com a minha saúde, né? E por outro lado também um paciente que é novo, entre uma clínica que já tem ali esses diferenciais, seja uma decoração, seja um comes e bebes ali para esse paciente na recepção, e uma clínica que não tem, só isso já é um diferencial. Né? Hoje existem diversas clínicas querendo inventar a roda. O que a gente faz, de repente, para trazer um encantamento, para trazer uma inovação para o paciente? E hoje não precisa de muito. Como eu falei, é fazer o arroz com feijão bem feito. Tá? Então, simplesmente o fato de decorar a clínica já ajuda. Por exemplo, esse mês a gente tem o Dia do Amigo, que pode ser o mês do amigo. Por que não decorar a clínica com essa temática, pedindo e incentivando o máximo possível as indicações, entendeu? Então é o momento da gente incentivar mais isso. Então a gente vai, decora a clínica, coloca toda uma temática em cima disso, tá? É uma boa também, tá? Bom, avançando aqui então, agora mais trabalhar com a base de vocês, tá? Então o primeiro ponto seria entrar em contato com todos os leads que faltaram, desde o início da clínica de vocês. Aí aqui, né, colocaria iniciando dos mais recentes para os mais antigos, ok? Então, os pacientes que faltaram, gente, as pessoas às vezes acham que não é interessante trabalhar com esses pacientes. Só que às vezes é muito mais fácil você conseguir reagendar um paciente que faltou do que um paciente novo. O paciente que faltou, no caso, ele tem previsto, acontece, né? Essa pessoa também ela tem esse direito, vamos dizer assim,
né? Assim como às vezes eu marco uma reunião com o dentista, surgiu um imprevisto, o dentista não conseguiu ir. Não significa que ele é desqualificado, não significa que, né, ele de repente não tem ali o potencial para ser um cliente. Né? Então, não, nada a ver, entendeu? A pessoa pode ter um imprevisto. Então, a gente faz assim, um contato com essa pessoa novamente, tá? E aí, no caso, essa pessoa, ela já tem, às vezes, todas as informações. Então, é basicamente alinhar um novo dia e horário. E aqui existem diversas clínicas que deixam isso de lado, né? Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de acompanhamento. Então, o paciente faltou, claro, né? As pessoas podem ter esse imprevisto, tá? Mas é entender ali de fato o que aconteceu e trabalhar para a gente marcar um novo dia e horário para ela, beleza? Bom, aí existe um outro tipo de modalidade, que é os pacientes que estão ativos e que faltam, né? E aqui tem muita clínica que deixa dinheiro na mesa também, porque tem um planejamento de paciente a ser executado dentro do mês, às vezes de entregáveis, às vezes de procedimentos que precisam ser executados, seja uma manutenção, enfim, e vamos supor, eu tinha que atender 150 pacientes dentro do mês, a hora que eu fecho o mês eu atendi 100. Ou seja, o que, que aconteceu com esse restante? Né? Faltaram. Né? E às vezes na correria do dia a dia, o que acontece? Está acontecendo problema, está acontecendo ali situações com a equipe, está acontecendo um monte de coisa, né? Tá chegando o lead novo, está tendo que resolver um monte de BO com o fornecedor e esses pacientes acabam que não são mais contatados, tá? Espero que isso não aconteça na sua clínica, mas é sempre válido dar uma conferida, porque isso aqui, no caso, é uma receita que você está deixando de receber. Né? É uma receita que às vezes estava planejada, que às vezes você estava com essa previsão e, né, no caso, não recebeu. E aí, às vezes, é muito mais fácil colocar dinheiro na rede social, para a rede social trazer esses pacientes, do que focar nisso aqui, tá? Mas você pode fazer os dois, entendeu? Você não precisa ficar só na rede social, você pode diversificar, tá? Então, se você já tem resultado na rede social, ótimo. Ou se você já tem resultado com a tua base, ótimo também. Mas você pode ter um resultado ainda melhor, tá bom? Então, não deixa de fazer contato com esses pacientes ativos que faltaram. Algumas clínicas pensam assim, clínicas ou até mesmo secretárias, tá? Por falta de acompanhamento e suporte, acaba pensando dessa forma. Acabam pensando assim, ah, não, o paciente faltou, ele que pagou o procedimento, ele que vem até mim, entendeu? E não é bem assim, porque esse paciente, no caso, por mais que ele já pagou, né, o procedimento, e caso ele tenha faltado, a clínica pode ter pensado, ah, eu não vou entregar, já recebi, tudo certo. Pode ser que você pense assim, ok, né? Mas esse paciente, no caso, se ele está satisfeito, se você está entregando o procedimento para ele tem uma chance de gastar com você outros procedimentos, entendeu? Agora, se ele não faz nada, abre duas situações. Ele pode ir para concorrentes, fazer outros procedimentos, e ele não vai gastar mais nada com você, né? Então, assim, fora a questão de você entregar o que foi combinado também, tá? Então, não tem por que a gente deixar isso aqui de fora também, beleza? Outro ponto, né, para a gente trabalhar ainda com a base de vocês. Então, a gente recomenda muito que vocês trabalhem com essa clientela de vocês, então vender mais para quem já é o seu cliente, igual a gente mencionou ali a questão do Dia da Mulher, então pegar a sua base, né, e trabalhar ativamente com ela. Né, hoje dados, né, é considerado o novo petróleo, né, então não tem por que você, como uma clínica odontológica que tem uma base de clientes ativos, e se vocês forem vender a clínica de vocês, a pessoa que vai comprar, ela vai te perguntar isso. Tá, mas qual é a base de clientes que você possui? Né? E muitas clínicas não se dão o trabalho de entender que isso é um dos seus itens mais preciosos. Entendeu? Não à toa que tem clínicas até hoje que vivem de indicação. Por quê? Porque tem uma base grande. Entendeu? Então, mais uma vez, agora dando um exemplo para essa parte prática desse mês. Esse mês tem o dia do amigo que vocês podem trabalhar como mês do amigo. Isso aqui é vender para quem já é o teu cliente. Então, o que eu estou fazendo? Estamos pegando a base de clientes ativos e falando que nesse mês a gente está com uma campanha interna de indicação. Né? Então, a gente está pegando quem já é o cliente. Né? A gente está pegando quem já está ativo. É uma forma também de trabalhar, fazer o paciente virar dois, entendeu? Isso aqui é muito válido, tá? Outro ponto, pacientes que possuem outros tratamentos, igual a gente falou anteriormente. O paciente que atende, que vocês atendem,
ele tem indicação para fazer outros procedimentos, entendeu? Se não tem, vai ter. Vocês sabem disso, seja agora, seja no futuro, tá? E aí é trabalhar com esse histórico, por isso que vocês possuem um sistema, né? Entender ali em que momento que esse paciente está dentro da sua jornada. Ah, então ele terminou um procedimento, então a gente sabe que ele tem que fazer uma limpeza a cada 6 meses, ou dependendo do caso, a cada 3 meses. E aí, esse paciente ele está fazendo isso? Está com um contato para fazer isso? Né? Ou um paciente que está ativo em tratamento com vocês, ele também pode fazer outros procedimentos. Às vezes, né, na hora que iniciou ali o procedimento com ele, ele tinha tratamentos clínicos que ainda não foram feitos, e agora ele já está ativo, a gente consegue fazer isso. Então, é entender, né, dentro de cada paciente, da sua particularidade mesmo, o que já foi feito, o que não foi feito, e trabalhar ativamente em cima disso. Tá? Você sabe a indicação de cada um. E uma vez que o paciente está em tratamento com você, que é o mais difícil é isso, né? É colocar o paciente para dentro e ele iniciar o procedimento. Mas uma vez que ele está aí dentro, é só você ir oferecendo os tratamentos complementares. Ele já confia em você, certo? Paciente que falou que precisava fazer outros procedimentos. Eu não sei vocês, né, mas normalmente nos sistemas de gestão a gente coloca ali o paciente numa avaliação, ele, por mais que era implante, ele sempre deixou ali um pezinho, um interesse, né? Ah, não, porque mais para frente eu quero fazer, né, um tratamento de estético, quero fazer um botox, enfim, né, colocou ali outros interesses que ele tinha, por mais que não era naquele momento, mas uma propensão em saber um pouquinho mais, né? Então, um paciente ali, por exemplo, de aparelho também, lá no fim do tratamento, ele falou que gostaria de saber um pouquinho de lente, de repente que queria fazer um clareamento, mas que no primeiro momento a prioridade era o aparelho. Então, o que a gente faz com essa informação? A gente pega essa informação, né, anota, protocola, para no momento certo, ou seja, quando ele pegar a alta, a gente ir lá e oferecer. Agora, se a gente não tem essa informação, o que vai acontecer? Nada, né? Há alguns casos o paciente até pode ir lá e falar, olha, eu quero fazer esse procedimento, mas a gente sabe que é a minoria, né? Outro ponto, sempre faça um novo diagnóstico com o paciente ativo. O que é isso? É basicamente fazer uma nova avaliação. Algumas clínicas, devido ao volume, o que acontece? Começa com um dentista, começa com um profissional, depois vai para outro, né? Ou por mais que a sua clínica é sempre o mesmo profissional, às vezes aquele profissional ele não é pago para atender outros procedimentos. Então, um exemplo para ficar bem claro: paciente de manutenção, de ortodontia, né? O que acontece? Ele está ali para fazer esse tipo de tratamento, para executar esse tipo de prestação de serviço. Obviamente, se tivesse uma indicação de um clínico geral, esse dentista, às vezes, ele consegue ter a capacidade de diagnosticar isso e falar, olha, isso aqui está saindo do controle. Porém, o óbvio, ele precisa ser dito. Às vezes, esse dentista prestador, ele não sabe que ele tem essa liberdade, porque o combinado com ele foi, o paciente vai sentar aqui e você vai fazer a manutenção, certo? Essa é a sua responsabilidade. Então, às vezes, esse dentista, ele nem sabe que ele pode falar que aquele paciente tem uma indicação para outros tratamentos, entende? Então, é bom você fazer esse alinhamento com os dentistas que atendem na clínica de vocês, para garantir que todo paciente, quando vai aí fazer um procedimento, algum tipo de tratamento com vocês, e que ele está aí já tem um tempo, com uma certa frequência, né, que você sempre esteja olhando e fazendo um diagnóstico para ver se não tem nada, né, acontecendo ali, se não tem nada saindo do controle, tá? Então é importante você ir vendo isso, vendo se não tem outras indicações e deixar claro que o prestador que está ali atendendo aquele paciente, seja o de implante, seja o estético, seja o clínico geral, seja a manutenção, se de repente aquele paciente ali não tem nada, né, ainda para fazer, senão fica muito chato, né? O paciente está sempre indo na clínica, era uma situação que às vezes poderia ser evitada, ninguém falou nada, aí só foi acontecer quando o problema, né, já estava mais grave. E o paciente sempre indo ali nas clínicas, tá? Então é importante vocês trabalharem de forma preventiva em relação a isso. E a campanha do upsell, né? Trabalhar muito na questão de vender mais para quem já é o cliente de vocês. Então a gente pega a base, né? Vê um serviço que faça sentido de acordo com a estratégia, né? Então é aparelho, é botox, é implante, então a gente vê qual vai ser o produto que melhor casa com o momento que a gente está, e a gente faz uma campanha estratégica
vendendo, oferecendo outros tratamentos para quem já é cliente, para quem já está ativo com a gente, tá? Então, são momentos que a gente para pegar todo mundo, né, como se fosse fazer ali uma blitz mesmo, porque a gente sabe que durante o dia a dia, às vezes um ou outro paciente não dá para pegar no processo diário, né? Que às vezes você tem um bom processo ali que não, isso a gente já faz, o cliente ele entra e a gente segue acompanhando. Só que no dia a dia, às vezes um ou outro paciente vai se perdendo. Então, nessas campanhas, nesses momentos estratégicos, a gente garante para ver, pô, esse paciente aqui não foi oferecido aquele tipo de tratamento, né? E assim por diante. Então, dessa forma, você garante que todo mundo, de fato, esteja ciente de ter um bom processo de venda interna dos produtos que você trabalha, tá? Outro ponto aqui para a gente estar fazendo, tá? É entrar em contato com todas as pessoas que fizeram o orçamento, tá? Desde o início da clínica, novamente, começando dos mais recentes para os mais antigos, ok? Então, muitas clínicas também acham que dá muito trabalho ou que isso não dá resultado, tá? Só que tem clínicas que 20, 30% do faturamento vem de follow-up, principalmente protocolo, principalmente ticket médio alto. Então, é um momento que o paciente, é um procedimento que o paciente às vezes não vai fechar no primeiro dia, né? É um procedimento complexo, o paciente precisa pensar, o paciente ele precisa falar com outras pessoas, tem uma recuperação, tem um pós ali, não é algo tão simples dessa decisão, né? Então, revisa internamente como é que está esse teu setor em relação a isso, tá? E aí fica também já uma régua de contato aqui mais recomendada, que é o que mais dá retorno. Então, o que mais dá retorno normalmente nesse tipo de atividade para recuperar essas pessoas é a ligação. Os nossos pacientes atendem ligação ainda, diferente da gente, né? O meu telefone mesmo, se alguém ligar que não estiver na minha agenda, nem toca, entendeu? Só que eu não sou público. E isso é um defeito que às vezes algumas clínicas não reconhecem, né? Não é porque eu penso de uma forma que o meu paciente vai pensar igual. Não, cada um tem um tipo de comportamento. Então, não necessariamente aquilo que eu penso é a forma que o paciente vai pensar. Então, na pesquisa que a gente tem aqui, os pacientes ainda atendem ligação, entendeu? Então, não é porque a gente não atende que as pessoas. Claro, diminuiu muito comparado ao que era anteriormente. Porém, tem estratégias para vocês conseguirem ter a atenção desse paciente ali, tá? Então, a ligação ainda funciona muito para esse tipo de atividade. Fazer um vídeo personalizado para esse paciente falando sobre o procedimento também é muito interessante. Ah, Matheus, mas dá muito trabalho. Trabalhar dá trabalho, gente, não adianta. Se você não fizer, o teu concorrente pode fazer, né? Outro ponto é, então, beleza, então faz um vídeo padrão, feito é melhor que perfeito, né? Não tenha dúvida que melhor do que fazer dessa forma, né? Melhor do que não fazer, melhor dizendo, é você fazer, você iniciando. Primeiro você começa, depois você melhora, não é? Então você pode fazer um vídeo padrão falando sobre o paciente que não fechou e mandar para todo mundo, tá? Você pode também fazer um áudio personalizado e mandar, encaminhar, que às vezes o vídeo tem um pouquinho de dificuldade, mas então, para não ter desculpa, temos o áudio. Podemos fazer um áudio padrão. Então, hoje a gente tem uma tecnologia que eu pego um áudio de qualquer um de vocês, subo na ferramenta e consigo usar esse áudio como se fosse você gravando na hora. É possível fazer isso. Então, por mais que é um áudio padrão, o paciente vai ter essa sensação de que você parou para gravar esse áudio para ele. Entende? E por último, a mensagem escrita. E aqui fica uma reflexão. Algumas clínicas falam, porque isso não dá resultado. Aí a hora que você vai ver, tá trabalhando com o que menos dá retorno. Entendeu? Então revisa o teu processo com esses itens que a gente falou e coloca em prática aí para vocês terem resultados melhores, tá? Agora, o que mais que a gente tem aqui? Se você, né, não tem um panorâmico na clínica, até mesmo não tem tomógrafo, não é? Você vai ter esse tipo de situação aqui, que é muito comum. São pacientes que ficaram, né, de fazer o exame. Então tem um conjunto de pacientes que você vai encaminhar para essa pessoa fazer o exame e essa pessoa vai falar que vai fazer e nunca mais volta. Não tem? Aquele paciente, não, leva a guia ali e nunca mais volta, tá? E não é feito um contato com esse paciente.
novamente. Então ele levou a requisição e nunca mais a clínica fala com ele, tá? E é importante a gente fazer isso, tá? Aqui, porque algumas pessoas podem falar assim, mas a gente faz o follow-up, certo? Mas depende do follow-up, tem clínicas que fazem um mês depois. E isso aqui é importante a gente antecipar o quanto antes, tá? Então, é importante você ver como é que tá essa questão. O que que acontece com as pessoas que ficaram de fazer o exame? A gente cobra, a gente pergunta se deu certo, como é que tá isso? Então, fica também algo aí para vocês repensarem em relação às clínicas de vocês, tá? Um outro ponto também para vocês trabalharem, né? Agora é já nas pessoas que fizeram o exame. Então, também, vamos pensar que é uma escadinha, né? Entre um paciente que levou a guia para fazer, mas não fez, e uma pessoa que levou a guia, que fez, mas ainda não iniciou o tratamento. É outra conversa, né? Uma pessoa que levou a guia, fez, mas ainda não iniciou o procedimento. E aí tem clínicas que não fazem contato com essas pessoas, entendeu? Então também hoje como é que tá esse processo aí? Beleza, o paciente ele foi lá, fez a guia, fez a documentação, né? Mas ainda não iniciou o procedimento. Que pé que tá isso? Tem clínicas que não tem nenhum bom contato com a sua parceira radiológica, entendeu? Por outro lado, tem clínicas que tem um sistema da própria radiologia que consegue ver, tipo, o que está acontecendo com cada paciente, entendeu? Ou seja, se a gente consegue antecipar, ou melhor, ver, né? Pô, então eu mandei uma quantidade X de pacientes, esses daqui não foram nem fazer. Eu vou lá e trabalho para que eles vão fazer, ou seja, eu avanço ele para a próxima etapa. E agora a gente tem um outro tipo de situação que são pessoas que fizeram o exame, mas não fizeram o procedimento. Então a gente trabalha ativamente para esse paciente fazer o procedimento, tá? Então é importante, a primeira coisa é a gente entender, a gente interpretar para depois a gente conseguir acionar, trabalhar de forma estratégica, certo? O que mais que a gente tem? Aí a gente tem também diversas pessoas que tem no WhatsApp de vocês, né? Pode abrir depois aí depois da reunião, pega lá o WhatsApp da clínica de vocês, que vocês vão ver que vocês recebem leads de indicação, né? Vocês recebem pacientes que vêm do Google, das redes sociais, enfim, vocês recebem sempre novas oportunidades de pessoas entrando em contato com vocês, seja no WhatsApp, seja na ligação, seja nas redes sociais, mas nem todo mundo avança, nem todo mundo responde, nem todo mundo atende. E aí, com o dia a dia, o que vai acontecendo? Isso vai se acumulando, né? E também com as novas demandas, isso aqui vai sendo deixado para trás. Então, para depois para ver como é que está esse processo interno da sua clínica, que você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que entraram em contato, que não responderam, que não avançaram e que estão ali parados. E que às vezes você ir lá e mandar uma mensagem, mandar um áudio, fazer uma ligação, você consegue recuperar essa pessoa. E se você não fizer isso, algum concorrente teu vai, tá? Entrar em contato com as pessoas que estão inadimplentes. Fala por experiência própria. Aqui na Odonto, a gente tem clientes que ficaram inadimplentes. A gente está fazendo um trabalho de recuperação. Todos os meses a gente tem, inclusive, uma meta, né, de recuperação. E todos os meses a gente faz um trabalho em cima disso. E vai melhorando o processo, e vai melhorando, né, a forma que é feita, tá? E a gente consegue um retorno com isso aqui. Agora, eu poderia simplesmente aceitar e beleza, perdi. Eu gosto de trabalhar com o benefício da dúvida. O não eu já tenho. E se eu conseguir recuperar? Então, hoje, inclusive, a gente tem uma meta de recuperação disso aqui. E da mesma forma que a gente tem, vocês conseguem ter também. Que a gente tem aqui na Prospect e tem na nossa clínica também. Certo? Que a gente trabalha o máximo que a gente pode para não ter inadimplentes. A gente já faz isso, a gente já é blindado. Mas sempre tem as exceções. Entende? Então, quando acontece isso, a gente já tem um processo para conseguir reativar isso. Certo? Então, trabalhar para conseguir ter essas negociações, né, esses acordos, essa recuperação de valores também é bem-vinda. Tá? E aí, não sei se vocês estão associando, mas a ideia aqui é a gente criar um conjunto de diversas formas de você conseguir ter um retorno. Então, é dentro do mês a gente ter não somente a rede social, ou não somente a indicação, mas a gente ter a clínica trabalhando, né, em conjunto
em diversas frentes, e se a gente conseguir ter um retorno um pouquinho de cada frente, a gente vai ter um bom faturamento, não tem como não ter. Tudo isso aqui girando ao seu favor, entendeu? Não tem como. Outro ponto são os aniversariantes do mês. Então, todos os meses na sua clínica você tem essa oportunidade. Você tem um conjunto de pessoas que fazem aniversário no mês. E aí a gente pode trabalhar com isso a nosso favor, né? Então, inclusive, grandes empresas faturam muito com isso, tá? Não à toa que normalmente lazer, restaurantes, bares vivem disso, né? De pessoas que estão sempre fazendo aniversário, certo? E a gente pode adaptar isso para odontologia também. Então a gente pode virar, olhar para nossa base, ver quem que estão fazendo os aniversariantes, quem que são os aniversariantes do mês, e a gente faz um contato de forma estratégica para elas. Aqui a gente normalmente trabalha assim. Logo no início do mês a gente já faz um contato. Oi, Matheus, tudo bem? Estou passando aqui porque eu vi que é o mês do seu aniversário. Por conta disso, a gente está entrando em contato com você para você vir fazer qualquer procedimento aqui na clínica com X% de desconto. Pode ser uma ideia, né? Se você tiver outros benefícios que de repente pode colocar aí, ótimo, tá? Só que a gente complementa que no caso isso é válido somente para esse mês do aniversário, depois não vai ter, tá? E aí depois a gente faz lá no dia do aniversário uma mensagem só dando as felicitações, sem nada comercial, certo? E aí aqui sim, lá no fim do mês, para trabalhar com escassez e para não ter aquele disse que me disse, ah não, porque eu não sabia. Então a gente, antes de finalizar o mês, falou que ela tem só mais esse mês, que se não fizer o procedimento ou esse desconto, né, depois não vai ter mais, que isso é válido somente para esse mês. Então a gente aqui já trabalha para evitar aqueles problemas dos pacientes espertinhos, né? Tá? Então a gente trabalha dessa forma. Outro ponto, pedir indicação. Né? Hoje, provavelmente, vocês que estão aqui conseguem ter indicação e já recebem indicação. Só que é tudo orgânico. Assim como as redes sociais. As redes sociais de vocês, eu aposto que se em vocês investirem, você já conseguiu no mínimo algum paciente de lá. Só que é muito pouco. Se você não investe, é muito pouco. Se você não tem um trabalho ali, né? De fato é difícil. A rede social ela foi feita para dar retorno para quem paga, né? Não à toa que é uma das maiores empresas do mundo, entende? Então, por que eu estou falando isso, né? Porque a reflexão é a seguinte: eu tenho a opção de pagar, tenho a opção de não pagar. Se eu não pago, eu sei que o resultado vai ser menor. O que eu estou falando quando eu pago? Eu estou falando do incentivo. Ou seja, estou dando um incentivo para a plataforma, que no caso é o investimento, que no caso é o pago, né, para que ela me mostre mais vezes. Agora vamos jogar isso para a sua base, vamos jogar isso para os seus pacientes de indicação, que é o orgânico. A gente não está pagando nada, as pessoas indicam por livre e espontânea de vontade. Só que se eu der um incentivo para elas me indicarem, naturalmente as pessoas estão propensas a indicar, mas no tempo delas. Agora, se eu promovo, se eu crio algo para elas me indicarem, se eu crio um incentivo, as pessoas vão trabalhar para você. Não à toa que a gente tem um mercado de afiliados aí, né? Que é um mercado que basicamente é um grupo de representantes, né, de pessoas vendendo aí basicamente produtos e serviços de outras pessoas, entendeu? Ganhando uma comissão, tá? Ou seja, indicando outros produtos, outros serviços. Por que a gente não pode fazer isso? Por que eu não posso incentivar o meu paciente a, se ele me indicar, eu der algum tipo de benefício para ele? É ganha-ganha. Ele me indica, eu tenho um paciente novo, nada mais justo do que eu beneficiar ele com alguma coisa. Então as pessoas elas já estão propensas a te indicar. Porém, se você incentivar elas, se você der um benefício, com certeza o seu incentivo, a sua taxa de retorno de indicação vai ser muito maior. Inclusive, esse mês tem o dia do amigo, tem o mês do amigo, que dá para vocês trabalharem com isso. É uma excelente oportunidade para vocês conseguirem trabalhar com a sua base. E você sabe melhor do que eu que a base de vocês, né, traz excelentes resultados, traz, no caso, leads qualificados, traz, no caso, um conjunto de diversos pacientes, né, que tem um poder aquisitivo legal, que tem um interesse, né? Então, por que a gente não trabalhar com isso de forma estratégica? Ok? Bom, outro ponto também é entrando em contato com os pacientes para perguntar se está tudo bem. Para a gente não ser uma clínica que, tipo, a gente vendeu,
e pronto, nunca mais falar com o paciente. Né? Então, às vezes, a gente entrar em contato com o paciente pós a cirurgia, pós a entrega, mostrar que tem um cuidado ali é importante, ver se gostou, garantindo essa satisfação, né? É importante, até porque naturalmente vai ter paciente que vai virar para você e vai falar: não, gostei e quero fazer outros procedimentos. Acontece muito. Né, o paciente que está satisfeito, ele compra mais de você, ele continua. Né? A gente não gosta de ficar trocando de dentista, entendeu? Agora, se ela já confia, se ela já faz o procedimento ali, naturalmente ela tende, se for do interesse dela, é claro, né? Mas normalmente as pessoas têm essa propensão de fazer outros procedimentos, ela vai, né, dar a preferência por você, entendeu? Só que a gente precisa ir construindo isso, né? O paciente não vai ficar sempre lembrando. Às vezes eles até vão lembrar, mas no tempo deles. Então a gente precisa ir lá e fazer, né, uma forcinha, dar uma forcinha também. Tá? E por último, mas não menos importante, a gente também recomenda que vocês entrem em contato com todos os seus pacientes pedindo para avaliarem no Google. Né? Não sei se todo mundo aqui já teve algum momento que a gente aqui da Prospecta pediu para vocês avaliarem no Google, mas se não teve, vai ter esse momento, tá? E no caso é um trabalho que a gente precisa fazer, tá? Porque quanto mais avaliações no Google, melhor. Porque as pessoas, quando forem lá e colocarem dentista em tal cidade, a plataforma normalmente vai indicar para os seus usuários quem tem uma nota melhor. Entendeu? Claro que é apenas um dos critérios que a plataforma avalia, mas é um dos principais. Entendeu? Então é importante isso aqui, né? Tá dentro do DNA de vocês, dentro do conjunto de processo de vocês, porque é um trabalho de longo prazo. E como a clínica de vocês vai estar sempre sendo renovada com pessoas novas, né? Então vão ter pessoas que saem e vão ter pessoas novas, certo? Então é importante a gente sempre estar colocando todo mundo na mesma linha de raciocínio. Entende? E aí fica a reflexão. Como é que está isso hoje dentro da clínica de vocês? Né? Então eu pego clientes que falam, não, eu tenho 30 anos de profissão. Aí a gente vai nas redes sociais, não representa isso. E aí um dentista recém-formado que tem já, né, um modelo de negócio estruturado para as redes sociais, está muito mais posicionado do que ele, entendeu? Então a gente não está falando para você amanhã ter o dobro de avaliações no Google, mas a gente está falando para amanhã vocês começarem a olhar para isso aqui de uma forma diferente. Para daqui a um ano, que a ideia da clínica de vocês é ser perene, né, uma empresa que dure, né, para sempre, enfim, para você olhar lá na frente e falar, meu, ainda bem que eu comecei isso. Para não chegar lá na frente e você falar que você vai começar. Então esse aqui é um tipo de trabalho, né, que o seu único arrependimento vai ser porque eu não comecei antes. Mas tem que começar. Senão, cada vez você vai estar tipo, ah, não, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Teu concorrente que já está fazendo vai estar mais bem posicionado. Simples assim, tá? E vai chegar uma hora que isso aqui já às vezes não vai ser mais tão diferencial. Então tem que aproveitar, né? Aquela coisa, passarinho que acorda cedo, né? Bebe água limpa, tá? E aí, no caso, também temos aí aqueles nossos queridos pacientes que confiaram na gente, que fizeram um procedimento, mas nunca mais voltaram. Seja às vezes porque não gostaram, seja às vezes porque simplesmente não foi feito um novo contato, tá? Então, trabalhe em cima desse tipo de paciente. Olha lá, paciente por paciente, que fez procedimento, por que não voltou, e acione essas pessoas. Né? São pessoas que já fizeram um procedimento com você, que já confiaram alguma vez, e tem uma propensão, né? Tem uma tendência de fazer outros procedimentos. Pacientes que abandonaram o tratamento, tá? Então isso aqui também acontece, né, às vezes com um ou outro paciente, mas na hora que a gente olha no ano, dá bastante, né? Então, para evitar que isso se acumule e até para a gente de repente entender o que está acontecendo e agir de forma preventiva, né? Se você não olha para esse indicador, você não sabe se você está indo bem ou mal. Então, é uma informação importante a gente entender o que está acontecendo. Isso acontece, as pessoas fazem um tipo de tratamento e depois abandonam, né? Quanto? Qual foi o crescimento disso? Que é um crescimento negativo. Ah, estou diminuindo, ótimo, sinal de que eu estou fazendo está dando certo, mas estou aumentando, opa, tem alguma coisa errada. Então é importante que há um trabalho de entender, de identificar e de trabalhar para diminuir o máximo possível isso.
ok? Beleza? E utilize, né, agora nesse início de mês, mais um mês iniciando, ou seja, a gente já está indo, né, por incrível que pareça, quarto mês do ano, daqui a pouco, metade do ano de novo, e aí a gente trabalha com aquela situação, né? Poxa, metade do ano e você ainda não conseguiu iniciar o seu procedimento. E isso é importante, porque lá no início do ano, as pessoas colocaram como meta de iniciar os tratamentos. Só que a gente tem que ir trabalhando em cima disso, de lembrar ela, lembrar essa pessoa, né? De falar, olha, você colocou como meta fazer o procedimento X, e a pessoa que vai ver esse vídeo, que vai receber esse vídeo, vai falar, nossa, verdade, né? E vai, de repente, colocar isso de novo como uma prioridade. Agora, se você não fizer isso, a Apple vai soltar uma novidade nova, né? O, sei lá, Casas Bahia vai soltar uma nova promoção, vai vir depois um monte de outras coisas e vocês vão continuar para baixo, na lista de prioridade desse paciente. Então é importante vocês entenderem que mais um mês, a gente falar isso, comunicar para o nosso paciente, né? Mais um mês está iniciando e você ainda não conseguiu iniciar o seu tratamento com a gente. E também, não sei se vocês já aplicaram o seu reajuste anual, né? Mas você pode usar isso como o seu valor, né? Última chance de você iniciar o seu tratamento antes do reajuste anual. Então, imagina você fazer um contato com um paciente ali, falando, né, que no caso, aquele orçamento que ele fez vai sofrer um reajuste depois do dia tal. Então, para ele aproveitar para iniciar o quanto antes, né, para não precisar pagar um pouquinho mais caro, tá? Então, isso aqui funciona bastante também, tá? Bom, por hora é isso, minha gente. E aí vocês vão perceber que na medida que vocês forem colocando essas atividades em práticas, né, no dia a dia ali, vocês vão ver que às vezes não vai dar para fazer tudo, tá? E tá tudo bem, tá? No caso, como eu falei, primeiro você começa, depois você melhora, né? Melhor você começar fazendo do que não fazer nada, tá? Mas ter uma ferramenta vai ajudar vocês, tá? Então, pensando nisso, a gente viu uma tendência, sendo bem sincero, no mercado, que as clínicas, é fato, não trabalham com a base de clientes. Então, o que trabalha com uma base de clientes? Um CRM. Então, a gente foi lá, criou um CRM para que as clínicas consigam trabalhar com a base de clientes, seja leads novos ou leads antigos, para vocês conseguirem fazer tudo isso que a gente falou aqui com cliques. Então, você consegue pegar, por exemplo, todo mundo que fez a avaliação e não fechou e mandar um áudio como se fosse gravado na hora para os seus pacientes, ou para pedir indicação, ou para mandar avaliação no Google, ou para fazer a campanha de aniversariantes, enfim, tá? Então, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, é só entrar em contato comigo, tá? Ali tá o meu telefone, mas vocês estão sempre em conversa comigo. O valorzinho é só R$ 150 por mês, dá menos que R$ 5 por dia, não tem contrato, não tem multa, não tem fidelidade. Então, é de fato um valor simbólico para vocês não terem mais desculpa de não fazerem esse tipo de atividade, tá? Porque se vocês não fizerem, o concorrente de vocês vão fazer, tá? A partir do momento que a gente tem um conhecimento e não aplica, aí no caso, né, a gente não pode depois reclamar do que acontece, tá? Então, gente, por hoje era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, né? Voltando aqui novamente, né, que o sucesso vem daquilo que você faz todo dia e não de vez em quando. E que o resultado do mês de vocês vai ser o conjunto de todas as atividades que vocês fazem durante ele. Então, se você levar em consideração tudo isso que a gente colocou aqui, se você colocar em prática, né, todos esses pontos junto com a tua equipe e sempre, né, ver esses dois itens, essas duas frases aqui, ela vai ajudar você a relembrar, né, para entender, eu estou no caminho certo, não estou, né, e boa, tá? A gente sabe que não é todo dia que a gente vai estar no nosso 100%. Porém, se eu tenho um norte, se eu tenho um caminho, se eu tenho um direcionamento, fica muito mais fácil nos momentos de baixa, tá bom?